Boa noite, boa noite a todos que estão participando, sejam bem-vindos à nossa live, né? Hoje nós teremos uma live sobre lugar de criança na escola, onde nós vamos falar sobre o combate ao abandono e à evasão escolar durante a pandemia. Meu nome é Lucélia, sou responsável pelas demandas que acompanham a frequência escolar dos alunos matriculados na rede pública do estado do Paraná. E hoje nós temos aqui os palestrantes, nós temos o chefe Klaus, ele é chefe do Núcleo da Educação, daqui da área metropolitana norte, né, Klaus Giovanni. Temos a Jaine Harter, que é a facilitadora da rede de proteção de Almirante Tamandaré. E temos o atual presidente do Conselho Tutelar, Jackson Lira, que atualmente é o presidente do Conselho, né, Jackson? Isso, então, nós vamos dar início à nossa live, vamos iniciar com o chefe Klaus, tá? Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa live. O tema de hoje é combate ao abandono escolar, né, lugar de criança na escola. E nós ficamos muito felizes com o dia D, com todo o resultado que foi das buscas ativas, todo o resultado alcançado pelas nossas equipes gestoras, nossos pedagogos, nossos professores, nossos agentes educacionais envolvidos na ação. O tema é um grande paradigma que foi quebrado, porque nós, enquanto éramos diretores das escolas com as aulas presenciais, nós sempre buscávamos os alunos a frequentar a escola, ao aluno vir presencialmente. Nós falávamos, o aluno não está frequentando, temos que resgatá-lo, a trazê-lo para a escola. Porém, desde o ano passado, no cenário de pandemia, nós evidenciamos algo inusitado, onde não era o simples fato do aluno estar presente na escola, e sim do acompanhamento aos estudos. Muitos dos nossos estudantes, com o passar dos dias, foram deixando de acompanhar, ou seja, os que tinham acesso à internet, acompanhando remotamente pelas plataformas digitais, sendo os alunos que não têm acesso, retiravam os kits de materiais impressos, sendo os alunos que tinham acesso parcial, não em momento real, como a gente fala, né, síncrona com as aulas transmitidas, mas aqueles que acompanhavam via Classroom, ou pelo canal do YouTube, ou pela TV, e observamos que essa grande mudança de atitude educacional com a pandemia ocasionou também um aumento na evasão escolar, onde os alunos não vão mais presencialmente na escola, mas, apesar de estar remotamente, o aluno está na sua casa, não está frequentando presencialmente as escolas, eles acabaram por aumentando esse nosso triste número da evasão escolar. Então, culminamos num dia de uma busca intensa, tivemos resultados excelentes. Quero, de antemão, já agradecer a toda a equipe do núcleo envolvida nisso, coordenado pela nossa querida Ciné. Agradeço também a Jaine, que é a facilitadora da rede de proteção de Almirante Tamandaré, por estar compartilhando seu conhecimento conosco. Também ao Jackson, presidente do Conselho Tutelar de Colombo, que também vai compartilhar conosco seu conhecimento, sua experiência. E, diante disso, queremos tratar do assunto como é agora, com a pandemia, tratar do retorno às atividades escolares. Vislumbramos um futuro muito próximo, onde teremos a abertura da totalidade das nossas instituições de ensino. No momento, temos 60% das instituições de ensino do núcleo da área norte abertas, com um ensino que a gente chama híbrido, que é por rodízio, onde alunos vão presencialmente e os demais acompanham remotamente, seja através de plataformas digitais ou do material impresso, mas com o retorno das aulas também se evidencia alguns alunos que não retornam. Então vai ser um novo desafio com o retorno das aulas presenciais também. Quero agradecer a todos pela oportunidade, pelo aprendizado, e fiquem muito, muito à vontade para compartilhar o nosso link da nossa live aí, para compartilhar conhecimentos. Obrigado. Obrigada, Klaus, obrigada, chefe, né? Vou passar a palavra agora
para a Jaine, mas um pouquinho antes de passar para a Jaine, quero falar para vocês sobre o dia D que nós tivemos segunda e terça-feira, 28 e 29. Então, foi uma mobilização que todas as escolas, dos 14 municípios que nós temos, né, todas as escolas da rede estadual se mobilizaram junto com os equipamentos da rede de proteção, CREAS, CRAS, Conselho Tutelar, para fazer aquele resgate que eles já fazem diariamente, mas para mobilizar toda a escola nesse resgate. E esse dia D, que aconteceu em inúmeras escolas, foi muito favorável, muitos alunos retornaram, foram resgatados, alunos que estavam evadidos, alunos que estavam em processo de abandono escolar, eles retornaram à escola, tudo com a ajuda de todos os equipamentos, CREAS, CRAS, Conselho Tutelar, né? Então, teve muita mobilização feita pela escola com o auxílio desses equipamentos. Então, foram visitas que aconteceram, foram inúmeros posts colocados na mídia para que esse aluno voltasse, a escola toda mobilizada através de ligações, através de visitas, né? Algumas com a patrulha escolar junto, que foram até a casa do aluno para saber o que estava acontecendo, para poder fazer o resgate. E foi muito gratificante mesmo, tanto que algumas escolas falaram que vão continuar com essa mobilização durante a semana toda. Então, para continuar isso, eu vou passar agora para a Jaine, que ela é facilitadora, né, da Almirante Tamandaré. Então, ela é a minha grande parceira aí na busca desses alunos, que nós sempre acompanho as reuniões que ela faz com a Rede de Proteção. Eu vou passar para ela agora para fazer a... Olá, pessoal. Obrigada aí, Lucélia, né? Obrigada, professor Klaus, pelo convite, pela oportunidade. Então, como já mencionado, né? Meu nome é Jaine, eu sou a facilitadora da rede de proteção ali de Almirante Tamandaré. Então, qual que é o papel, né, da facilitadora? A facilitadora faz a articulação entre os equipamentos da rede, né, a questão ali da comunicação, da distribuição das demandas, e entre essas demandas está a questão da evasão e da infrequência escolar, né? Então, o que é rede de proteção, né? Só para as pessoas que estão nos ouvindo, que às vezes não conhecem muito, a rede de proteção, ela é o conjunto de equipamentos, né, municipais que se mobiliza, se articula em prol de uma determinada demanda, principalmente ali envolvendo mulheres, idosos, crianças e adolescentes. Então, casos de violações de direito, casos de vulnerabilidade, casos de abandono intelectual, são casos que a rede de proteção se articula para conseguir ali lidar com essa demanda. E esses equipamentos, eles são os Centros de Referência da Assistência Social, os CRAS, o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, os CREAS, as Unidades Básicas de Saúde, os Centros Municipais de Educação Infantil, os CEMEIs, as escolas municipais, os colégios estaduais, o Conselho Tutelar, também os abrigos, né? Enfim, os equipamentos ali do município, né? Que se articulam em prol dessas demandas. Lá em Almirante Tamandaré, né? Onde eu trabalho, a rede de proteção, ela é organizada por territórios. Então, nós temos 6 territórios do município, todos os territórios têm colégios estaduais, né? E nós temos 9 redes locais. Esses 6 territórios se subdividem em 9 redes locais. E nessas redes locais, nós temos reuniões mensais, atendendo inclusive ao artigo 70A, inciso 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz que nós temos que criar espaços de reuniões e articulações de casos complexos com representantes da rede, ou seja, saúde, assistência, conselho tutelar, educação, né? E essas redes, elas se mobilizam uma vez por mês através de reunião, mas o mês todo através de ações no combate da evasão escolar, da infrequência escolar, de outras vulnerabilidades.
né? Quando a gente vai falar de evasão e infrequência, nós temos que pensar que eles são fenômenos multifacetados, né? Eles não se dão ali por um único fator, são multifatoriais, melhor dizendo. Então, a evasão do meu aluno, aquele aluno que não está matriculado, não se matriculou no ano seguinte, pode estar relacionado a uma situação de violência extrema que está sendo vivenciado na família no momento, a uma situação de vulnerabilidade, algum trauma ali que aconteceu. E muitas vezes é através da minha busca ativa que eu vou, inclusive, propiciar que essa família seja atendida por um sistema de saúde, pela assistência social, né? Que tem ali uma demanda maior em que a infrequência escolar e a evasão é apenas um dos resultados daquela demanda. É algo que a gente sempre tem que estar em mente, que geralmente a evasão e a infrequência, ele vem com outras questões que precisam ser trabalhadas ali na família, né? E essas outras questões, elas envolvem, então, não somente o equipamento, a unidade educacional, elas vão envolver aspectos sociais, aspectos de saúde, muitas vezes aspectos legais, né, judiciais, quando, por exemplo, uma violação de direito tamanho que precisa ali de uma medida protetiva. Então, ele é um fenômeno que vai precisar realmente de um acompanhamento em rede, né, que é aí que a gente chama de rede de proteção. E a única forma, né, de combater, de enfrentar esse fenômeno é o trabalho articulado, né? Uma coisa que a gente tem aprendido e tem batido na tecla lá em Almirante Tamandaré. Então, por exemplo, essas reuniões que acontecem mensalmente, elas dão a oportunidade dos colégios estaduais trazerem alunos em que não tinham mais nenhum tipo de contato. Então, foi feita matrícula, foi deixado um telefone, porém aquele telefone ele não existe mais ou ele não atende mais. E o que que o trabalho em rede ali no momento da reunião nos propicia? Que, por exemplo, a técnica do CRAS, assistente social, ela veja essa questão, ela entre em contato com os dados desse aluno. Olha, eu atendi essa mãe na semana passada. Eu fiz atualizei o CAD único dela aqui. Eu tenho um dado atualizado. Já fornece para o colégio ali até mesmo no momento da reunião, né? Ou se no momento da reunião não foi identificado nenhum atendimento, é feito um levantamento que é gerado após a discussão da reunião e repassado para os equipamentos CRAS, CREAS, Conselho, Saúde, e eles também fazem buscas ali, né, nos seus prontuários, nos seus atendimentos, para repassar para os colégios estaduais. Através do vínculo com uma unidade de saúde em um determinado território, uma das pedagogas conseguiu recuperar 4 dos seus 6 alunos que estavam totalmente sem contato, porque a unidade de saúde tinha um prontuário atualizado da família, né? E ela conseguiu ali o telefone dos responsáveis. Então a gente tem que pensar que esse educando que frequenta ali o colégio estadual, que está matriculado, ele também frequenta os outros equipamentos, né? O CRAS, a família frequenta também os outros equipamentos e podem ser resgatadas ali através dessa atuação em conjunto, né? Outra questão também, muitas vezes, não é somente a falta de contato, mas aquele aluno, aquele educando, ele está sendo ele foi impactado pela pandemia de uma forma que a sua saúde mental encontra-se fragilizada. Então, a atividade não está sendo feita por conta da saúde mental que não está bem. É através da articulação da rede de proteção que a gente, por exemplo, encaminha para o atendimento de psicoterapia, ou que a gente combina uma visita na casa da assistente social, da psicóloga do CRAS, né? Ou em casos de violação de direitos, dos técnicos do CREAS, que vão poder ali conversar com aquela família, ver aquela demanda, né? Então, os motivos de frequência e de evasão, eles são vários e eles exigem de nós
que a gente se debruce realmente em cada caso, veja o que está acontecendo nesse caso, o que eu, enquanto facilitadora, faço várias ligações, mando mensagem, né? O que eu posso contribuir aqui com esse caso? Então, a gente vai para essas reuniões da rede em Almirante Tamandaré com esse intuito. Vamos discutir o caso, vamos entender por que esse educando não está fazendo, ou por que ele está sem contato, para a gente poder cercar todas essas demandas e trabalhar com elas, né? Porque a partir do momento que esse educando não está mais vinculado com o colégio, com a escola, essa quebra, esse rompimento, infelizmente pode gerar ali questões, né, de maior exposição ao uso abusivo de substâncias, né, maior exposição a riscos, e isso que a gente quer evitar. Inclusive, muitas vezes também essa infrequência, essa evasão está relacionada já a um uso abusivo, né? Esse afastamento presencial dos colégios, eles resultaram em várias questões, como eu já falei, de fragilidade mental, de ansiedade, né, de crises mesmo emocionais, porque foi cortado, né? O adolescente, ele está numa fase muito relacional, é necessário ali a troca, convivência em grupo, e de repente isso foi retirado deles, né? Então, como que a gente pode ali atender essas demandas, olhando mais amplamente para a questão da evasão e da infrequência? Por exemplo, se está vinculado a um uso de substância, então a gente vai fazer o encaminhamento para a saúde, a gente vai atender esse uso de substância. Então, não é só evasão e infrequência, é algo realmente muito amplo, que exige um trabalho em rede, né? É um fenômeno que está aí na nossa sociedade, que a gente conta até mesmo com representantes da sociedade civil, né? Lá em Almirante Tamandaré, na rede municipal, nós temos as casas sementeiras, né? Que são casas que são da própria comunidade, estão inseridas no território, que fazem a distribuição dos kits de material impresso, e também os colégios estaduais lá em Almirante contam sim, eu já ouvi, né, pedagogas, olha, eu estou contando com o auxílio do pessoal ali da panificadora da Fenômeno para buscar estratégias aí para vencer essa questão. Obrigada, pessoal, e agora eu queria passar a palavra para o Jackson, que é presidente do Conselho Tutelar de Colombo. Eu me chamo Jackson Lira, sou conselheiro tutelar aqui da cidade de Colombo, uma cidade com 240 mil habitantes. Somos em 5 conselheiros: Elisângela, Valéria Alberti, Leomar, Miguel e eu. E hoje eu vou falar de um tema de tamanha relevância que foi escancarado na pandemia, que é o abandono e a evasão escolar. Porém, primeiro, vamos saber a diferença entre abandono e evasão escolar. O abandono ocorre quando o aluno deixa de frequentar as aulas durante o ano letivo. Entende-se por evasão escolar a situação do aluno que abandonou a escola ou reprovou em determinado ano letivo e que no ano seguinte não efetuou a matrícula para dar continuidade aos estudos. Lembrando que a evasão e infrequência do aluno é um problema que deve ser compartilhado por todos, aqueles que são apontados como responsáveis pela educação, a exemplo da família, comunidade, sociedade em geral e o poder público. E tendo em vista o dispositivo do artigo 56, inciso 2 do ECA, que determina aos dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental a comunicação ao Conselho Tutelar dos casos de reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. Quero chamar a atenção aqui, assim, esgotados os recursos escolares. Veja bem, eu sou de um município com 240 mil habitantes e 5 conselheiros. Nós temos na rede municipal mais de 26 mil alunos. Cada escola nos envia uma listagem de um determinado, uma quantidade de alunos X, para que nós, conselheiros tutelares,
vamos até a residência fazer uma busca ativa desse aluno. Mas aí é que está. Torna-se necessário estabelecer um procedimento uniforme para a atuação eficiente de uma rede envolvendo todos os agentes responsáveis, não só o Conselho Tutelar. Então, assim, a educação, segundo estabelece a Constituição, no artigo 205 e 227, é um direito público subjetivo que deve ser assegurado a todos, através de ações desenvolvidas pelo Estado e pela família, com a colaboração da sociedade. Quando trata especificamente do direito à educação destinado às crianças e aos adolescentes, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 4º, o descreve como um dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. Destas normas, constata-se que a educação não é um direito cuja responsabilidade é imposta exclusivamente a um determinado órgão ou instituição. Na verdade, é um direito que tem seu fundamento na ação do Estado, mas que é compartilhada por todos, ou seja, pela família, comunidade e sociedade em geral, ficando evidente que a educação deixou de ser um tema exclusivo dos trabalhadores da área para ser uma questão de interesse de toda a sociedade. Dentro desse contexto, verifica-se que entre os vários problemas que afligem a educação, a evasão escolar é a reiteração de faltas injustificadas. Apresentam-se como um grande desafio àqueles que estão envolvidos com o referido direito. É uma questão relevante, a ponto do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecer a necessidade de ser partilhado tal problema para evitar a sua ocorrência, deixando de ser um problema exclusivo e interno da instituição de ensino. Quando tais situações se verificam, constata-se que o direito à educação não está sendo devidamente respeitado, justificando a necessidade de intervenção dos órgãos responsáveis, conforme apontados na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Esta intervenção, como já afirmado, há de ser compartilhada, posto que a simples atuação do órgão ou instituição apenas não garante o sucesso do regresso ou a permanência do aluno na escola. A intervenção conjunta é a melhor que atenda aos interesses de todos, posto que cada um, dentro da sua atribuição, reúne meios para tentar reverter o quadro da evasão ou a infrequência do aluno. Tipo, esse aluno está evadido da escola. Os diretores da escola enviam as listagens para o Conselho Tutelar. Mas aí é que está. A gente tem que primeiro saber o que é a evasão e o que é o abandono. Nesse caso específico aí, eu vejo como abandono, porque o aluno pegou a primeira atividade, mas não pegou a segunda. Ou pegou a segunda, mas não pegou a primeira. Então, assim, para mim, esse aluno não está evadido. Porque se o aluno tivesse evadido, ele não estaria sequer matriculado. Então, assim, mas se ele está evadido, ele não poderia estar recebendo o Bolsa Família. Aí é que entra a ação conjunta do CRAS, Secretaria da Educação, Conselho Tutelar e a escola, todos juntos para poder resolver o problema. Então, assim, é diferente da intervenção do Judiciário e do Conselho Tutelar frente à mesma família. Você ter a visita de um assistente social na casa do aluno é diferente de você ter a visita do Conselho Tutelar, porque, infelizmente, o Conselho Tutelar, hoje, ele é visto como um órgão punitivo. Então, essa mãe, esse aluno, vão ficar assustados ao ver o Conselho Tutelar na sua porta. É bem diferente quando você recebe um assistente social do CRAS. Então, assim, somada às formas de intervenção, a reversão do quadro evasivo se mostra mais eficaz. A intervenção do Conselho Tutelar
deve ser a última a ser adotada. O Conselho Tutelar corresponde ao controle externo da escola quanto à manutenção do aluno no referido estabelecimento de ensino. Este controle não envolve a atuação da escola, e sim um aluno evadido ou infrequente, e seus pais ou responsáveis. Por isso, a intervenção é supretiva, somente ocorrendo após a escola ter esgotado os recursos para a manutenção do aluno. Esses recursos têm que ser em conjunto, Secretaria da Educação, Conselho Tutelar, escola e o poder público. Então, está amparado nos artigos 56 do inciso 2 e 136 do inciso 1 e 2 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quanto aos pais ou responsáveis, as medidas aplicadas pelo Conselho Tutelar estão previstas no artigo 129, inciso 1, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por exemplo, a advertência aos pais. Pode ainda o Conselho Tutelar representar ao Ministério Público para eventual propositura de ação civil pública, quando o problema é relativo à escola, no artigo 208, parágrafo único do ECA. Uma vez esgotada a intervenção do Conselho Tutelar sem sucesso quanto ao retorno do aluno evadido, deve o mesmo comunicar o fato ao Ministério Público ou autoridade judiciária, no artigo 136, inciso 3º do ECA. A intervenção, neste caso, é mais ampla, podendo ser aplicada à criança ou adolescente qualquer uma das medidas de proteção no artigo 101 do ECA, bem como as medidas pertinentes aos pais ou responsáveis no artigo 129 do ECA. Ou seja, além daquelas que o Conselho Tutelar aplica, ainda pode ocorrer a colocação da criança ou do adolescente em família substituta, no artigo 101 do ECA. A perda da guarda, destituição da tutela e a suspensão ou destituição do pátrio poder, no artigo 129 do ECA. Estas últimas medidas são mais drásticas, mas têm previsão legal, posto que o legislador menorista apontou como um dos deveres dos pais a educação dos filhos, no artigo 22 e 55 do ECA. Não cumprindo tal dever, pode ser suspenso ou destituído do poder familiar, no artigo 24 do ECA. Também pode ser processado criminalmente pela infração no artigo 246 do Código Penal, que trata do abandono intelectual. Este abandono intelectual refere-se à instituição primária. Só os pais respondem, ficando de fora os responsáveis, os guardiães, os tutores, padrasto, madrastas, sendo que esta obrigação decorre do poder familiar, artigo 22, e da obrigação que a lei lhe impõe quanto à necessidade de matricular o filho na escola, no artigo 55 do ECA. Os pais ou responsáveis também poderão responder com infração administrativa prevista no artigo 249 do ECA, quanto ao fato de descumprir dolosa ou culposamente os deveres inerentes ao poder familiar, o decorrentes da tutela ao guarda, bem como determinação da autoridade judiciária ou do Conselho Tutelar. Neste caso, estão sujeitos a uma multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Então, gente, quando a educação passa a ser analisada com base no ideário da lei, constata-se que há uma grande distância em relação à realidade. De um lado, estabelecendo a lei, toda criança na escola, educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Direito fundamental a ser assegurado com prioridade absoluta. A criança e o adolescente têm público objetivo. Do outro lado, nós temos a realidade, que condiz a lógica da exclusão, a desigualdades dramáticas, políticas públicas direcionadas a conveniências
e oportunidades, famílias desestruturadas e escolas inertes à frente aos fracassos repetidos quase que de forma programada. Diante deste quadro, fica patente a necessidade do comprometimento de todos aqueles que estão ligados à educação, para encurtar a distância entre o que diz a lei e a realidade, sendo uma das frentes de ação ao combate à evasão escolar, a fim de garantir a formação do cidadão e sua isenção na sociedade, de modo a contribuir para a transformação. Escola, família, comunidade, sociedade em geral e poder público são corresponsáveis pela formação educacional da criança e do adolescente, sendo certo que a evasão escolar constitui uma negação dessa formação. O princípio da prioridade absoluta, constitucionalmente garantido quanto à educação, somente será cumprido quando o problema da evasão escolar for enfrentado de forma articulada por todos. E eu quero deixar um fica-dica aqui. Não existe uma função insubstituível. Na pandemia foi demonstrada que essa função se chama professor. O professor é insubstituível e a pandemia deixou isso à vista para todos. Essa é a minha fala de hoje, gente. Obrigada, Jackson, perfeita, né? Principalmente esse final aí, acho que muitos dos professores precisam ouvir isso, né? Que eles são valorizados, senão, né? Se não se achavam tão valorizados, a pandemia veio aí para mostrar o quanto nós precisamos desses professores, né? E isso não é visto agora por toda a comunidade, né? Dentro e fora da escola, essa valorização tem que ser intensa mesmo, né? Então, uma das coisas ali que o Jackson falou, né? Estou vendo aqui o Leandro comentando no nosso bate-papo ali no chat. O Leandro, ele faz parte do CEP, de uma das plataformas, né? Eu sou responsável aqui no núcleo, ele é responsável lá na sede por todo o Paraná, referente ao Bolsa Família. O aluno que recebe o auxílio Bolsa Família, desde o ano passado, ele, por mais que ele tenha falta, ele não, nesse momento da pandemia, não fica suspenso, né? Acho que só isso que ficou um pouquinho nebuloso ali, mas não fica suspenso o pagamento para esses alunos, por enquanto, no momento da pandemia. Então, isso é uma coisa que já desde o ano passado, que não tem o problema do aluno levar falta, até porque o aluno da escola pública que recebe o material impresso, ele vai receber as suas presenças a partir do momento que ele devolve o material impresso, e isso é a cada 15 dias. Então, ele pode ficar com tempo com falta, não quer dizer que ele não esteja acompanhando as atividades, né? Mas, nesse momento, ele só vai receber a atualização das presenças quando ele entregar as atividades concluídas para a escola. Chefe Klaus, vamos dar mais uma palavrinha? Deixa eu adicionar aqui que eu acabei chegando. Aqui. Isso. Na verdade, né, várias das regras institucionalizadas, elas contemplavam o aluno presente na escola, né, presencialmente. Porém, a pandemia, nós tivemos que nos adaptar em diversas formas, e dentre elas foi aferir frequência de aluno também, né. Nós sabemos que no nosso estado nós temos várias formas, né, que foram instituídas, e uma delas é, com certeza, para aferir a frequência dos alunos. Porém, com a pandemia, ficaram evidentes N questões, né? Nós temos relato dos diretores, dos pedagogos, professores que, durante esses dias intensos aí de busca ativa, chegaram a relatar que, talvez se não fosse a pandemia, jamais eles iam vivenciar algumas questões de visitar famílias, de saber o lugar onde a criança mora, saber as condições de moradia que essas crianças têm, que além da evasão escolar, né, da gente não conseguir garantir o acesso a ele, né, a permanência na educação, N outros direitos das crianças são também negados. Mas nós, enquanto educadores, somos por diversas vezes
as referências positivas na vida dessas crianças e adolescentes, somos, né, as referências que eles têm enquanto adultos positivos, e nós sabemos que através da educação é que é possível ter uma emancipação para o futuro, para que eles possam romper algumas barreiras que eles têm atualmente e que eles possam vislumbrar horizontes mais seguros, melhores. E enquanto educação emancipadora, nós sabemos que a escola pública é a única capaz de ofertar a mesma qualidade, né, e acesso e permanência para todos, sem ter exclusão. Porém, existem N fatores que levam à exclusão dos alunos, assim como o Jackson já explanou. Nós sabemos do nosso desafio, da nossa missão, né, tão grandiosa, que é de transmitir conhecimento, emancipar as pessoas através do conhecimento e da educação, mas nós temos muitas barreiras a serem vencidas. Então, a articulação com a rede de proteção, e essa rede de proteção não só pensar assim, nós estamos encaminhando para a rede. Todos nós temos que fazer parte da rede. Cada diretor, cada pedagogo é uma pontinha dessa rede, em que vai buscar uma articulação com os facilitadores a buscar meios de evidenciar, de verificar, fazer a interferência na hora certa, no lugar certo, buscando através do serviço de saúde, através do serviço social de cada cidade, o amparo, que muitas vezes ao não comparecimento, digamos, né, no presencial ou não realização de atividades, ela tem um fator preponderante que vai condicionar o aluno, que muitas vezes está ligado à saúde, à assistência social, carência, seja financeira, afetiva, de moradia, de dignidade. Então, as redes de proteções têm que funcionar de uma forma interligada, onde os serviços locais da cidade, sejam através dos seus representantes, e nós, enquanto instituições de ensino como representantes também, que fazemos parte de assegurar o direito das nossas crianças e adolescentes, cumpre o seu papel de ser verdadeiros articuladores da emancipação dos nossos estudantes através da educação e também de consegui-los ter sucesso, né? A gente fala muito em acesso, permanência, né? Mas tem o sucesso escolar, e o sucesso vem através de algumas ações que muitas vezes vão além daquelas que a gente estipula como rotinas diárias das nossas instituições. Então, quero que todos fiquem com essa mensagem, que precisamos ir além, muitas vezes, de nossas missões da rotina escolar, para conseguir contemplar a missão que é de ser educador e ter sucesso com nossos estudantes, né? Agradeço imensamente aos colaboradores e, lógico, se tiverem mais uma contribuição nesse nosso diálogo aqui online, fiquem à vontade. Então, creio que... Jaine, mais alguma coisa? Eu só queria aproveitar o gancho ali, Lucélia, da fala do professor Klaus em relação à busca ativa, né? O quanto isso realmente é importante, porque às vezes a gente fica muito ali na questão da sala de aula, na questão da instituição, e não imaginamos como é a realidade vivenciada por esse educando, né? Que muitas vezes chega em casa e não tem energia elétrica, não tem banheiro, não tem geladeira, né? E nós, como atores da rede de proteção, como o professor também bem lembrou, podemos intervir em relação a isso, né? Então, e devemos, na verdade. Então, essa integração e eu entender que eu faço parte, que eu sou um braço da rede de proteção, ela é extremamente importante. E a busca ativa é muito preciosa nesse sentido. Acredito que muda até a relação nossa ali com o nosso aluno, né? A maneira como nós enxergamos ele, às vezes nós entendemos até alguns comportamentos, algumas dificuldades, quando olhamos para a realidade deles, como pisamos realmente na realidade deles, né? Só queria acrescentar essa fala. Obrigada. Jackson, Oi. a palavra final para nós encerrarmos. Eu só parabenizar ao professor. Perdão, Jackson, acabei fechando teu microfone em vez de fechar o meu. Continua, fazendo favor. Eu só queria mesmo parabenizar o professor, entendeu? Que nessa pandemia aí ficou evidente o trabalho incansável deles, que eles tiveram que se reinventar
entendeu? E assim, e não é fácil, né? Você passar a noite toda preparando uma aula para entregar a esse aluno, e muitas vezes as atividades voltarem em branco, entendeu? Eu sei que é um trabalho árduo, assim, mas aí é que tá, né? O professor, ele é definitivamente insubstituível. Você pode substituir qualquer coisa, mas nessa pandemia, o professor ficou evidente que é a peça fundamental na educação. Então, quero dar os parabéns a eles aí, entendeu? Então, eu agradeço, Jackson, agradeço de coração, né, por ter participado aí. Jaine, minha companheira, agradeço muito você, chefe, que, né, estava trabalhando até agora, poder entrar e participar aí da nossa live, para a gente poder fechar aí o dia D de busca ativa com chave de ouro. Agradeço a todos que estavam até agora nos acompanhando. Espero que esta live tenha contribuído para entender o que é a rede de proteção, qual é o trabalho de cada um, o porquê que é necessário essa união de todos os equipamentos da rede em busca de um só objetivo, como o Klaus falou, que é nenhum aluno fora da sala de aula, que todos têm que estar na sala de aula, saber o motivo, né? Uma das coisas que a Jaine me chamou a atenção quando a gente começou a trabalhar juntas o problema não é somente o abandono nessa pandemia, e sim também a violência que aumentou muito contra a criança e o adolescente, né? Então, assim, agradeço imensamente a vocês três por essa live, agradeço a todos que estavam aqui, espero ter contribuído também um pouco aí.